Ok, pessoal, dando continuidade aí ao assunto de geradores, né? Vamos falar agora um pouco, né, da energia no gerador, né? A energia que é transformada pelo gerador. Só que antes, vamos lembrar da corrente de curto-circuito, tá? Então, a corrente de curto-circuito A corrente de curto-circuito, gente, ela é chamada de ICC. Então, I significa a corrente elétrica, C, curto-circuito, tá? Então, nós temos aí a corrente de curto-circuito. Então, primeiro nós temos lá a energia, né? Que vai estar relacionado a energia, a corrente de curto-circuito vai ser igual a força eletromotriz, certo? Dividido pela resistência interna do gerador. Então, lembrando, o R pequeno é resistência interna, R maiúsculo é resistência externa, tá, galera? Então, aqui, ó, só lembrando, força eletromotriz, certo? Eu vou abreviar aqui, que é dado em volts. O Rzinho representa a resistência interna do gerador, resistência interna. Então, a resistência interna, que é dada em ohms, pessoal. E aqui nós temos a nossa corrente elétrica de curto-circuito, tá? Então, aqui seria a corrente de curto-circuito, tá? Corrente dado em ampere, tá, pessoal? E aí, depois de falarmos da corrente elétrica de curto-circuito, né? Ela ocorre quando a DDP zera, né? Quando a DDP zera, nós temos aí a corrente de curto-circuito. Então, vamos falar agora de quê? Vamos falar agora da energia que é transformada no gerador, ou seja, energia útil, beleza? Então, vamos falar um pouco aí da energia útil do gerador, tá, pessoal? Então, energia elétrica útil. Energia elétrica útil. Então, quem é a energia elétrica útil? É a energia total, certo? Transformada pelo gerador, menos a energia dissipada pela resistência interna. Então, ele tem uma resistência e quando ele transforma essa energia, a própria resistência interna consome parte da energia que ele transforma. Então, nós podemos dizer que a energia útil, certo? A energia útil é igual a energia total. Então, é ter energia total menos a energia dissipada pelo gerador. Ou seja, durante a transformação de energia, ele consome parte dessa energia, como eu falei antes, e essa energia é justamente a energia dissipada, tá? Então, a energia útil vai ser energia total fornecida pelo gerador, menos a energia dissipada. Então, isso aí é o que a gente chama de energia útil, tá, pessoal? Então, temos aí a energia útil. E a potência útil? Quem seria a potência útil? Vamos falar sobre a potência agora do gerador. Potência útil. Vamos falar aí sobre a potência útil, tá, pessoal?
Potência útil, galera, é aquela potência que realmente é aproveitada pelo gerador, certo? Então o gerador, ele tem uma certa potência, beleza? E essa potência que eu quero calcular é a potência útil, ou seja, quem é a potência útil? É a potência realmente aproveitada, é aquela que realmente faz realizar um trabalho, ou seja, então a potência útil é a potência que realmente é aproveitada pelo circuito para realizar um trabalho. E esse trabalho é justamente através da energia, porque energia é trabalho, trabalho é energia. Então é a aproveitada, tá? Então a potência útil é justamente aquela potência que é aproveitada pelo circuito. Então essa potência, ela também está ligada à fórmula da energia, né? Até porque a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Então nós podemos dizer que a potência útil é igual a potência total menos potência dissipada. Então PU, potência útil. Então esse PU aqui, ó, seria a nossa potência útil. As três são dadas em watts ou watts, né? Então nós temos potência útil, que é dado em watts ou watts, tá, pessoal? Nós temos o PT, que é a potência total. Aqui, ó, potência total, que é dado em watts também. Todas elas são dadas em watts, né? Potência watts ou watts. No sistema internacional, tá, galera? E aqui nós temos a potência dissipada. Aquela que é perdida, né? Que não pode ser aproveitada. Então, potência dissipada. Dissipar significa perder, galera. Então, dissipada. Que também é dada em watts. Então, veja que a fórmula da energia, ela condiz com a fórmula da potência. Então, segue uma linha. Então, ela segue justamente essa linha porque a potência é a energia dividida pelo intervalo de tempo. Ou a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Então, é assim que a gente calcula o consumo de energia de uma lâmpada, consumo de energia de uma TV, consumo de energia de um chuveiro elétrico, que é um dos aparelhos que mais consome energia elétrica, né? Então é assim que funciona, é assim que a gente faz o cálculo de cada um. É claro, se você pegar a sua conta de energia, vai ter os impostos, né? A maior parte é impostos, é taxa de iluminação pública, você vai gastar um pouquinho assim. E o monte de imposto que tem é altíssimo, tá? Então aí, galera, foi a nossa potência útil. Vamos calcular agora a potência útil através de outra maneira, certo? Potência útil no gerador. Então, através de outra maneira, a gente vai calcular aí a potência útil. Nós observamos na aula anterior que o gerador ele vai fornecer energia, vai transformar energia na verdade, né? E vai fornecer essa energia para um circuito. Então, o que vai acontecer? No gráfico da DDP que colocamos lá, nós observamos que a DDP ela cai com o tempo. Então, ela vai cair até zerar, onde a gente tem a corrente de curto-circuito. Então, a gente começa com o quê? Nós começamos com uma DDP igual à força eletromotriz, ó, igual ao Epsilon, tá? Então, ficaria assim, ó, potência útil no gerador. Então, aqui a potência através dessa formulazinha, mas nós temos outra maneira de calcular a potência útil. Então vamos lá. Para o gerador, quem seria a potência útil? Então a potência útil é o produto da tensão vezes a corrente, certo? Ou seja, a potência útil é U vezes I. Então potência útil, U vezes I. Então, ó, para o gerador, a potência útil é igual a U vezes I ou I vezes U, tanto faz.
Se você colocar I vezes U, fica pio, fica mais fácil de aprender a forma. Então a potência útil é igual a corrente elétrica vezes a tensão, também chamada de DDP ou voltagem. Então, para a gente não perder a linha, eu vou botar o nome delas, né, para também não esquecer. Então, PU, aliás, PU já botamos aqui, ó, potência útil. O I é a corrente elétrica, o I é a corrente elétrica, tá, gente? Corrente elétrica, que é dada em ampere. O U é a tensão elétrica, também chamada de DDP ou voltagem. É justamente aquela tensão de 220 que temos na nossa casa. Então nós temos aqui a tensão elétrica, que é dada em volts. Então aí, ó, a nossa potência útil, ela pode ser calculada através da potência total menos a potência dissipada, tá? E nós temos também que a potência útil vai ser I vezes U, beleza? Então I vezes U. Por que, professor? Porque essa DDP, ela cai com o tempo. Então ela cai com o tempo, por quê? Porque a resistência está dissipando a energia. Então essa foi o cálculo da potência útil. Vamos para a potência total. Cálculo da potência total. Deixa eu só pegar o apagador aqui, gente. Eita, caramba. Só um minutinho, pessoal. E aí, galera, falando agora um pouco da potência total, né, que é aquela potência que é produzida pelo gerador, né? Vamos falar da potência total aí agora, tá? Então, potência total. A potência total está ligada à energia total, né? Então, quem seria a potência total do gerador? Potência total chamada de PT, né? PT é justamente a potência total, que já sabemos que ela é dada em watts ou watts, tá? Então a potência total, ela é o produto da força eletromotriz vezes a corrente elétrica, certo? Ou seja, potência total é proporcional ela é proporcional ao produto, é proporcional ao produto da força eletromotriz que é o nosso epsilon, tá? Com a corrente. Com a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica, que é o nosso I, que é dado em ampere, tá? Então, quem vai ser, pessoal? Quem vai ser a nossa potência total? A potência total, que é o PT, é igual à força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Beleza? Então, por que a força eletromotriz? Porque no gerador, a DDP máxima ela é igual à força eletromotriz. Então, como com o passar do tempo, quando a corrente vai aumentando, a DDP vai diminuindo. São inversamente proporcionais de acordo com a primeira lei de Ohm. Então, o que acontece? Logo podemos dizer claramente que a potência total, que é o PT, é igual à força eletromotriz vezes a corrente elétrica, beleza? Então isso aí é a potência total do gerador. Lembrando, o PT, potência total, né? Lembrando que o PT é a potência total. Potência total, que é dada em watts, né?
O epsilon, que é uma letra grega, representa a força eletromotriz induzida. Então aqui nós temos, ó, força eletromotriz, na verdade, né? Força eletromotriz. Eletromotriz, que é dada em volts, tá? E o I é a nossa corrente elétrica. O I é a nossa corrente elétrica. Novamente, corrente elétrica aqui na jogada. Então, a corrente elétrica está sempre presente, né? Corrente elétrica, tá, pessoal? Corrente elétrica, gente, como já sabemos, é dado em ampere, tá? Então, tá aí as três grandezas que fazem parte da potência total, né? Que é a própria potência, a força eletromotriz e a corrente elétrica. Então veja que são equações simples, equações com três grandezas apenas. Então é muito simples de você verificar quem é quem, tá pessoal? Por último, gente, vamos para a potência dissipada, né, que estava lá na fórmula. A gente observou três grandezas na fórmula geral lá, né? Nós observamos que a potência útil é igual à potência total menos a potência dissipada. Já falamos da potência útil. Falamos da potência total agora, ó, acabamos de falar da potência total. E por último, vamos falar da potência dissipada para entrarmos no rendimento de um gerador. Então vamos falar agora, ó. Vamos falar no rendimento. Desculpa, rendimento não. Foi mal, galera. Potência dissipada. Então, dissipar significa perder. Então essa ali não é aproveitada, aquela energia ela não é aproveitada. Então potência dissipada. Potência dissipada. Eu costumo falar que a potência dissipada é igual a um trabalhador. O trabalhador, para ele ganhar dinheiro, ele precisa gastar dinheiro. Por quê? Porque ele tem que almoçar ali próximo do trabalho, né? Ele tem que pagar o seu almoço, ele tem que pagar a sua passagem. Então, para ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Do mesmo jeito vale aqui para o transformador, ou seja, para ele transformar energia, ele também tem que gastar energia. Então, parte da energia que ele transforma, ele consome, ele gasta. Então, se para ganhar dinheiro você tem que gastar dinheiro, então para transformar energia, você tem que consumir o que? Energia. É justamente o que ocorre com a potência dissipada. Então a potência dissipada, se olharmos aqui, ó, a fórmula é potência dissipada, que é o PD, PD quer dizer potência dissipada, é igual à resistência do gerador, que é o Rzinho, né? O R grande é uma resistência externa ao gerador, vezes a corrente elétrica ao quadrado. E aí, se nós observarmos, a potência dissipada é o quê? É proporcional ao quadrado da corrente elétrica. Então, ó, aqui nós podemos dizer que a potência dissipada é proporcional ao quadrado da corrente. Ao quadrado da corrente. Isso indica que quanto maior a corrente elétrica, maior a energia dissipada. Então é proporcional ao quadrado da corrente, tá, pessoal? E o Rzinho é proporcional à potência dissipada. Então a potência dissipada é proporcional à resistência interna. É proporcional à resistência interna. Resistência interna, tá, gente? Vou passar um exemplo aqui, galera, sobre o que nós já estudamos hoje, mas é muito simples para você calcular, tá? É muito simples, as fórmulas são bastante simples. Deixa eu só apagar aqui, ó. Vocês vão ver que é muito simples. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho, mas é muito simples o conteúdo.
Digamos que você tem uma DDP, ó, primeiro exemplo. Você está lendo lá a questão, aí ele diz que você tem uma DDP de 100 volts. E a corrente que passa no fio, ela vale 5 amperes. A pergunta é, qual é a potência útil? Então, qual é a potência o quê? Qual é a potência útil? Aí você vai lá, joga a formulazinha. Então é bastante simples, ó. Potência útil é igual a corrente vezes a DDP. Então, como ele quer a potência útil, você tem a corrente que é 5 e tem a DDP que é 100. Então, o I vale 5. Então, vai ficar potência útil é igual a 5 vezes a DDP, ou tensão elétrica, que é 100. 5 vezes 100, 500. Então, a potência útil é igual a 500 watts. Acabou, galera. Só isso. Então, é muito simples. Ah, professor, e se ele quisesse a potência total? Se ele quisesse a potência total, aí ele seria um segundo exemplo. Aqui seria o primeiro, ó. Segundo exemplo. Então, segundo exemplo, nós teríamos uma força eletromotriz de 120 volts, por exemplo, e a corrente igual a 2 amperes. Aí eu quero o quê? Eu quero a potência total, quero PT, potência total. Aí você vai lá na fórmula. Potência total é igual a força eletromotriz vezes a corrente. Então, a potência total é igual a força eletromotriz, 120, vezes a corrente, que é 2. 2 vezes 120 dá 240. Acabou. Watts. Só isso. Então, é bastante simples o cálculo, tá, pessoal? Galera, valeu. Foi um prazer ficar com você na aula de hoje. Até a próxima aí, se o Criador nos permitir. Bom carnaval e fique em casa, tá? Tchau, tchau. Tudo de bom pra vocês.